Bom, estou aqui com o Pureza, é o behind the scenes nosso, é o cara que faz tudo acontecer, porque ouve bastante o cliente final. A gente sempre tem esse foco enorme de atender cliente o máximo possível, aprender com vocês e trazer para dentro da ferramenta todas as ideias, dores que todos os profissionais de serviço financeiro, assim como eu, têm para trazer resultado. Então, vou passar a bola para o Pureza, ele vai mostrar várias das funcionalidades hoje focadas em consórcio, mas depois a gente abre um pouquinho para perguntas e alguém que tiver dúvida na área de proteção, acumulação, captação de leads que a gente hoje tem, a gente entra mais forte. Pureza, tua bola. Então, eu vou mostrar para vocês aqui 4 exemplos de possibilidades de uso da funcionalidade de consórcio, tá? Na primeira, eu vou mostrar a comparação de um consórcio com a tabela saque. Depois, vou mostrar um consórcio comparado com outro, um consórcio comparado com aluguel e um consórcio comparado com uma compra à vista, tá? Então, vamos lá, vou entrar nesse primeiro aqui. Para você fazer um consórcio, é bem simples, tá? Para você fazer essa análise, é assim, ó, quando você inclui um cliente, ele vai entrar aqui em dados básicos. Basicamente, você tem que botar o nome do cliente, a data de nascimento, a idade. A data de nascimento sempre é melhor, porque o sistema controla os aniversários automáticos. E o sexo. Feito isso aqui, vai vir aqui em cima, vai trocar de simulação financeira para estudo, vai entrar aqui no número 2, estudo, e vai vir aqui em consórcio. É bem facinho, tá? Aqui, o que é interessante? Assim, ó, à medida que a gente foi, como o JP bem disse aí, a gente é muito atento aos nossos usuários. Nossa vida é atender as necessidades dos nossos usuários, né? E uma das coisas que surgiu foi, poxa, para eu trabalhar com consórcio, eu tenho que trabalhar ou com vários sistemas ou com várias planilhas. Então, o que a gente fez foi, e está fazendo ainda, está colocando isso num único lugar, né? A gente já colocou aqui CNP, Embracon, Itaú, Mafra e Porto. Essas administradoras, vocês já conseguem simular o consórcio aqui. Você escolhe aqui a bandeira e vai colocar os dados. Esses campos que estão circulados são os campos que você tem que informar. Você vai dizer aqui se é para pessoa física ou jurídica, o valor do crédito, parcela total, as taxas, né, de administração, fundo de reserva, o seguro prestamista, se tem redutor de parcela, quanto vai ser, qual é a estratégia do lance, vou ter recurso próprio, vou ter recurso embutido, e aqui do lado já vai dar o crédito disponível, o saldo devedor, e você vai prever aqui dentro dessa estruturação qual é a previsão de contemplação. A partir disso, ele já vai calcular a parcela até contemplar e a parcela depois que contemplar. Um ponto importante é assim, essa tela ela varia conforme a administradora, tá? Elas não é as telas de administradoras, por exemplo, que tem taxa de adesão. Aí quando é assim, vai aparecer um campo a mais aqui. Pessoal, obrigado pela palavra. Rapidamente aqui, o que você falou, Pureza, que atualiza o valor da parcela já, né? Essa parcela ela vai sendo corrigida pelo índice, você informa o índice que ocorre na correção, ou o Itaú já está parametrizado o índice dele? Não, você informa. Eu vou mostrar aqui agora, ó. Depois que eu coloquei aqui o consórcio, que eu fiz aqui? Eu cliquei nesse botãozinho aqui, ó. Incluir Vou até fazer um junto com vocês, ó. E aproveitar e mostrar uma funcionalidade que é bem legal, que é essa de duplicar. Então, por exemplo, eu quero simular 2 estratégias diferentes, tá? Ou quero ou mudando a administradora, ou mudando a estratégia do lance, ou mudando a taxa. Depois que eu lancei o primeiro, eu venho aqui e duplico. Dupliquei. Se você vier aqui embaixo, ele agora eu tenho 2 coisas iguais. Mas aí o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, por exemplo, e mudar para outra administradora. Entendeu? E aí ele vai ajustar a tela aqui, ó. Quando eu incluo o consórcio a primeira vez, o que acontece? Esse botão ele fica azul, ó. No de cima, como eu já tinha clicado, ele está cinza. Quando eu clico aqui, ó, vou te responder agora o que você me perguntou. Quando eu clico, porque se eu não clicar aqui, ele não vai aparecer na próxima tela, que é a que eu vou mostrar na sequência,
para eu poder comparar. Aqui, para ele aparecer aqui, para eu poder comparar uma coisa com a outra, eu tenho que clicar nesse botão aqui, ó. Quando eu clico, o que que acontece? Ele abre essa tela, você vai ver aqui que ele já lançou o consórcio, ó, eu vou ter 12 parcelas de 4.000, vou ter um lance de 240 mil e depois a minha parcela vai cair para 2.500. Baseado no que eu simulei, ele já preenche esse formulário automaticamente e qualquer mudança que eu fizer lá, ele vai atualizar automático. O que eu preciso complementar aqui é exatamente o que você me perguntou. Quando que vai ser o primeiro reajuste e qual o percentual? Legal, obrigado. Tá? Beleza, eu vou tirar isso aqui porque o foco aqui, nesse caso, não é isso aqui, mas aqui foi só para vocês entenderem lá o que dá para fazer. Quando eu venho para cá, ó, aqui eu estou analisando a tabela SAC, ok? Então, eu preciso lançar o financiamento SAC, porque aqui eu lancei o consórcio. Aqui, quando eu venho para cá, inicialmente ele não vai aparecer aqui. O que que eu faço? Uso esse atalho aqui, ó, revisão de dados. E aqui eu vou lançar o consórcio. Tá? Eu vou fazer um do zero aqui para vocês verem. Ó. Eu vou colocar aqui imóvel. Vou vir aqui no expansor para a tela ficar com todos os campos. Vou marcar a tabela SAC. Vou informar o saldo devedor. Vou informar a quantidade de parcelas. E vou informar a taxa. Quando eu faço isso, ele já vai calcular a parcela automaticamente. Tá? E aqui embaixo, eu posso usar isso aqui para colocar parcelas adicionais. No caso do tabela SAC, o que seria uma parcela adicional? A entrada. Então, eu posso botar aqui, ó, é um valor único de 100 mil reais. E quando que ele vai acontecer? Vamos dizer, 3 de 2025. Tá? E é assim que eu lanço a tabela SAC. Eu vou fechar aqui e vou explicar o que já estava aqui. Ó. Essa tabela SAC está compatível com esse consórcio em termos de crédito. Por quê? Por que que eu falo isso? Eu tenho que, quando eu for fazer a comparação, eu tenho que comparar duas coisas iguais. Né? Aqui eu vou gerar um crédito de 560 mil. Quando eu vou analisar isso com uma tabela SAC, eu preciso analisar o mesmo crédito. Só que a tabela SAC tem um valor de entrada. Eu não posso ignorar essa entrada porque ela é um fluxo de caixa que vai sair da reserva. Então eu tenho que lançar aqui o que a parte financiada, com a quantidade de parcelas e a taxa, e o valor da entrada. Ok? Senão eu vou comparar duas coisas diferentes. Se eu tiver fazendo uma análise para quitar um financiamento em andamento com um consórcio, aí eu não vou lançar a entrada, porque isso aqui já aconteceu lá atrás e a carta que eu vou fazer é para o saldo devedor. Mas se eu vou comprar um imóvel novo, o crédito tem que ser o valor do imóvel. E no caso da SAC, eu tenho duas coisas diferentes. Eu tenho o que eu vou pagar financiado e o que eu dou de entrada. Ok? Uma vez que eu lancei aqui o SAC e eu já tinha lançado lá o consórcio, o que que acontece? Eu venho aqui, ó, quando aqui começar, isso aqui vai estar assim, ó. Aí eu tenho dois campos aqui, o sugerido e o alternativo. O sugerido é aquilo que eu acho que é melhor para o cliente. Então, consórcio, nesse caso. O alternativo é a outra opção que ele tem para comprar o imóvel. Quando eu faço isso aqui, ó, aqui embaixo vai me dar um gráfico, uma tabela resumida de 12 em 12 meses e a opção de eu ver mês a mês. Eu vou começar explicando pelo mês a mês para vocês entenderem a lógica que o sistema usa. Um ponto importante, pessoal, isso aqui, essa lógica de análise, ela não sabe que isso aqui é um consórcio e ela não sabe que isso aqui é um saque. O que importa aqui é que isso aqui é um fluxo de caixa e isso aqui é outro fluxo de caixa. Por isso que quando eu vou adquirir um imóvel novo ou com consórcio ou com saque, eu preciso considerar a entrada à vista que o cliente tem que dar no saque. Senão eu vou comparar duas coisas diferentes. Ok? Então, o que que o sistema raciocina? Olha, no consórcio, eu pagaria no primeiro mês 3.897. No saque, eu pagaria 117, que é a entrada mais a primeira parcela.
Então, do ponto de vista do que eu estou propondo para o cliente, eu gastei a menos 113 mil nesse primeiro momento. O que o sistema faz? Você pode informar uma taxa de juros, ele simula que você pegou essa economia e deixou aplicado. Ok? Então, isso aqui, com essa taxa aqui ao ano, que vai dar uma outra taxa mensal, ele converte aqui em taxa mensal, certinho, e projeta aqui. No mês seguinte, o que acontece? Eu vou pagar 3.800 no consórcio e vou pagar 5.400 no saque. Economizei 1.500. Então, 114 mais 1.500, aplico 117. Mês seguinte, a mesma coisa. Ó. Aqui paguei isso, aqui paguei isso. Economizei isso, esse mais esse, aplico. E assim ele vai fazendo mês a mês. Quando chega o lance, a coisa inverte. Por quê? O lance tem uma saída num fluxo de caixa grande aqui. Aí o que o sistema faz? Porque aqui eu paguei 243 e aqui eu pagaria 5. Então eu paguei a mais 238. Mas eu tinha economizado aqui 140. Então 140 menos isso, e aí ele reajusta, porque aqui eu estou simulando, ó, se eu estou fazendo esse desencaixe lá da minha reserva, eu estou deixando de ganhar, de aplicar. Então ele remunera aqui esse negativo, tá? Mas no mês seguinte eu volto. Agora a parcela, o que aconteceu? Quando eu dou o lance, a parcela diminui. Tá? Então agora eu pago aqui 2.600 e aqui 5. Economizei 2. Menos 98 mais 2, remunero porque eu estou simulando ele deixar de ter esse dinheiro aplicado. E assim ele vai fazendo. Vai chegar uma hora aqui, ó. E assim, pessoal, tem uma coisa extremamente relevante nesse método. É assim, ó. Não importa a taxa de juros do financiamento, não importa a taxa de administração do consórcio, não importa a estratégia de lance. O que importa é o fluxo de caixa. Porque, por exemplo, eu já peguei casos, às vezes você faz uma estratégia de consórcio com 50% de lance embutido. Indiretamente, você dobrou a taxa administrativa. Porque o crédito caiu pela metade e o valor da taxa é o mesmo. Aqui ele não quer saber ele não está preocupado, não importa a estratégia que foi montada lá. O que importa é o que você vai pagar todo mês. É o fluxo de pagamento, tá? Então, aqui você consegue analisar de maneira imparcial qualquer estratégia de financiamento, qualquer estratégia de consórcio, tá? Bom, veja aqui que no mês 68 inverteu, ó. Eu vim economizando aqui, né? Estou pagando menos no consórcio, pagaria mais no saque. Vem analisando essa poupança, aqui inverteu, tá? E aí aquela questão do INCC, ó. Tá vendo aqui que ele está reajustando, ó? O saque está diminuindo mês a mês, né? Porque o modelo do saque é assim. O consórcio aqui, ó, ele aumentou. Por quê? Porque aplicou de 12 em 12 meses, ele vai reajustar a parcela pelo INCC. Tá? Mas continua aqui tendo economia. Né? E aí ele vai acumulando aqui. Quando chega lá na frente, o que acontece? Como o consórcio ele aumenta pelo INCC e o saque, ele, pela sua natureza, ele decresce, chega uma hora que inverte. Eu passo a pagar mais no consórcio do que no saque. Ok? Mas esse negativo aqui, ó, eu estou aqui com um acumulado de 110 mil positivo. Então, 110 menos 93 centavos, aplico o dinheiro, 111. E assim ele vai fazendo. Tá? Só que vai chegar uma hora que o consórcio vai acabar. Porque aqui eu fiz um consórcio de 200 meses e o meu saque é de 300. Então, aqui eu zerei os pagamentos e aqui eu continuei pagando. Então, de certa forma, eu estou economizando isso aqui. Estou deixando de pagar isso aqui. Então, 137, aqui, ó, 137 mais o que eu deixei de pagar, aplicado 140. E ele vai fazer isso aqui até o final. Nesse exemplo aqui, pessoal, que não é um exemplo real, é um exemplo fictício, ok? Deu uma economia de 1.300.000. É necessário que vocês façam os casos reais para ver realmente qual é a economia, tá? Essa demonstração aqui, ela é mês a mês, mas eu tenho aqui um resumo de 12 em 12 meses, ó. Que nada mais é que consolidar aquele mensal lá, ok? E no final aqui ele dá os totais, ó. No consórcio pagaria isso, no financiamento isso,
A valor nominal, eu economizaria 404 mil, porém, esse dinheiro economizado ao longo do tempo, em termos de fluxo de caixa, não é 400 mil, é 1.300.000. Ok? E o gráfico que está aqui nada mais é do que representar esses valores aqui em forma gráfica. Eu tenho aqui ó, o fluxo do consórcio, o fluxo da tabela saque e a economia. Repara que durante um período fica negativo, mas nesse exemplo aqui, depois fica positivo. Tudo isso que a gente viu aqui, e aí eu esqueci de mostrar uma coisa aqui, ó, no consórcio, quando você simula aqui, essa visualização é a gente fazendo a simulação. Mas existe esse visualizar resumo, que é um formato mais para o cliente. Ele é mais enxuto. Tá? Ele é mais didático para explicar ao cliente. Tá? E esse formato você pode colocar no relatório. Ó, eu estou aqui em estudo, a gente colocou o consórcio aqui, fez a comparação aqui, aí eu vou vir aqui no relatório e vou escolher um template que eu montei aqui de consórcio. Ó, consórcio. Tá? Eu tenho aqui um template detalhado que tem várias coisas aqui que não vêm ao caso. Mas eu posso tirar aqui as páginas que eu não quero e colocar as páginas que eu quero. O sistema ele é bem flexível nesse sentido. E eu já criei um modelinho aqui de consórcio para mim, ó, que eu botei a capa, a conferência de dados e as simulações. Vou mostrar lá como é que fica. E é assim, se eu faço um planejamento só de consórcio, a princípio basta eu colocar essas páginas. Uma coisa que não sei se todos que estão aqui sabem, você pode botar a foto do cliente para sair no relatório, para ficar mais personalizado. Essa capa aqui, ó, você pode variar. Essa capa aqui vocês não vão achar aí no sistema, se vocês logarem no sistema, ela não vai estar aí para vocês. Porque essa capa eu criei para mim e coloquei no meu ambiente. Tá? E eu posso ter várias capas diferentes. Eu posso, por exemplo, tem clientes nossos que usam capas, por exemplo, vou atender uma pessoa, um casal de terceira idade. A capa é um casal de terceira idade. Vou atender uma família que tem pet. Aí tem uma família com pet. Então, vou vender um imóvel na praia. Estou vendo aqui um consórcio de imóvel na praia. Vem aqui uma casa na praia. Então, você não tem... o relatório ele não é travado. A Fintrex não coloca vocês dentro de uma caixa. Ela vira uma caixa para cada um de vocês. É o contrário. Tá? E essas coisas, que por mais que pareçam simples, elas impactam essa apresentação para o cliente, porque você está fazendo algo para ele ou para ela. Tá? Tem seu valor. E aqui na sequência, ó, aquela simulação que eu fiz está aparecendo aqui, já arrumadinho. O gráfico, o resumo mensal e o resumo anual. Perdão, falei o contrário. O resumo anual e depois o resumo mensal. O detalhamento mensal, tá? Poxa, para esse cliente aqui, eu não preciso passar para ele mostrar essas páginas aqui. Basta eu mostrar o gráfico e o ano a ano. Eu vou vir aqui nos parâmetros, vou vir aqui e vou tirar essa página. Tirei. Se eu voltar no relatório, só vai ter aqui, ó, a capa, essa parte inicial, que também, se eu não quiser, eu posso tirar. O resumo aqui da estratégia do consórcio, o gráfico e o resumo anual. A outra página saiu. Né? Tem pessoas que, às vezes, hoje tem pessoas usando o sistema só para fazer essa cotação aqui. Ó. Então, o que elas fazem? Elas vão lá, imputam no sistema, não faz nem a comparação, porque às vezes não é o caso. Eles vêm aqui e colocam só a simulação. Então, assim, é bem flexível e vocês estão vendo que é bem rápido. Você não gasta muito tempo para fazer isso. E depois que você aprende o sistema, se você deixar os modelinhos, você pode deixar os modelos prontos. Eu, por exemplo, aqui, ó, para vocês entenderem, ó, eu mudei o meu template aqui de consórcio. Eu vou vir aqui e vou adicionar um template, ó. Consórcio, vou chamar de consórcio cotação. E vou adicionar. Esse template agora está salvo. Então, se eu, para outro cliente, eu já posso usar esse mesmo modelo aqui. Comparar um consórcio com financiamento. Vou mostrar outras opções agora. Pois não.
Tem duas perguntas aqui no chat. Uma é do Gustavo Ripoli, né? Falando da questão do lançamento manual do consórcio, caso não tenha alguma administradora ainda, né? Então, a pergunta dele. E do André Lucas falando a estimativa da TIR pela ferramenta. Não sei se você consegue Tá, sim. consigo explicar os dois. Vou falar da TIR primeiro. A TIR é o seguinte: quando você vai num Excel, existe uma fórmula lá para você calcular a TIR, tá? Que já faz uma série de coisas. Calcular a TIR não é uma coisa simples, do ponto de vista de lógica de programação. Por quê? Porque matematicamente eu não tenho uma fórmula. Eu tenho uma fórmula para calcular a TIR, mas a fórmula é baseada em tentativa e erro. Eu tenho que ficar tentando várias taxas até achar a taxa correta, tá? Eu confesso para vocês que eu levei um tempo estudando isso, eu já venho já há algum tempo estudando e agora consegui ter a compreensão correta do que tem que ser feito. Então, eu tenho que reproduzir aqui o que o Excel lá faz num comandinho simples. E isso está em andamento, tá? Isso não é um negócio muito simples, porque como é tentativa e erro, você tem que ficar aumentando ou diminuindo a taxa até chegar na taxa que fecha o cálculo. Tem que ser criada uma lógica que otimizada e inteligente para que isso não gaste muito tempo. Então, isso está sendo feito, mas não está concluído ainda. E nesse ponto o Excel ainda está batendo a gente, mas logo logo a gente fica melhor que ele. E com Só, relação a lançar um. Pois não. não, só complementando, desculpa, o André ele mandou aqui, ó, a taxa pode ser definida pelo usuário? Ainda não, né? A taxa. Não, a TIR vai. Ela é a TIR. Qual taxa a gente está falando? Eu acho que é a TIR do o que o André Não, perguntou. a TIR ela vai ser calculada em função do fluxo de caixa. Ela esse fluxo de caixa aqui, ó, que é o da coluna do consórcio, o sistema vai, a partir desse fluxo de caixa, ele vai calcular a TIR. Ele não é um campo informado. O que é informado são as taxas da administração, fundo de reserva e adesão quando tem, ou a taxa do financiamento, que é aqui, ó. Tá? Quando você vai lançar um consórcio manualmente, você não é obrigado a usar essa funcionalidade aqui para lançar, tá? Você pode vir aqui direto, ó, em comparação, uso o lápis, adiciono uma linha, marco aqui imóvel, ó, venho aqui no expansor para abrir a tela completa, marco o consórcio e vou colocar aqui, ó. Vou ter 24 parcelas de 5 mil. Meu primeiro reajuste vai ser em 4 de 2026. A taxa anual vai ser 4. Aí eu vou complementar aqui. Se eu tiver lance com recurso próprio, eu vou botar aqui parcela única de 300 mil reais. Quando que ela vai acontecer? Ela vai acontecer em 4 de 2027. Posso até botar aqui, ó, lance próprio. Adiciono outra parcela e vou lançar a parcela depois do lance próprio. Só que agora é mensal, parcela caiu para 3.500. Estou fazendo valores aleatórios aqui, tá, pessoal? Né? A partir de 4 de 2027 até, vamos dizer, 12 de 2040, vai ser esse valor aqui, que é a parcela pós-contemplação. Ok? Então, e aí eu posso usar isso aqui lá na comparação. Obrigado. E o lance embutido, quando for considerar um lance embutido, que aí nessa conta a gente está falando que vai pagar um valor, né? Agora, o Isso. lance O embutido, na lance, verdade, eu não vou pagar, mas eu vou pagar taxa sobre aquele montante, né? isso. O que que acontece? O lance embutido, o reflexo dele, na verdade, principal é no crédito, né? Então, o que acontece? Se você calcular por aqui, o lance embutido está considerado no cálculo. Por quê? Repara que aqui, ó, eu estou pagando as taxas em cima de 800 mil, mas eu vou liberar um crédito de 560. Por quê? Porque eu estou dando um lance embutido de 240. Ele não entra no fluxo de caixa diretamente ali, especificamente, mas ele afetou o cálculo das parcelas, ok? Ele está indiretamente aqui e aqui, ó. Porque quando calculou as parcelas,
essas taxas foram aplicadas em cima de 800, não de 560. Show. E por isso que tem que tomar cuidado, porque assim, já vi casos de estratégias de 50% de lance embutido que o consórcio ficou pior do que o financiamento saque. Por quê? Porque eu dobrei a taxa. E assim, pessoal, isso aqui, ó, para que isso aqui foi feito? Principalmente, tudo bem, é para vocês ganharem tempo, é para ter facilidade de apresentar o gráfico, mas o principal objetivo disso aqui é passar confiança para o cliente final. Porque esse é um cálculo isento de qualquer viés. Ele não tem viés esse cálculo, ele é matemática pura. Ele não tem. Não importa a estratégia do consórcio, ela vai ser avaliada aqui friamente, matematicamente, com outra estratégia. Tá? E assim, é interessante, eu acompanhei um caso real de um consórcio de 10 milhões que estava se comparando entre o cliente comprar à vista, que é o que eu vou mostrar agora, ou fazer o consórcio. A primeira estratégia que foi colocada aqui não era melhor do que comprar à vista. E o que foi legal nesse caso? Foi revista a estratégia, e inclusive acho que junto com a administradora, para melhorar a taxa. Aí a segunda estratégia ficou melhor do que a primeira e bateu a ideia de pagar à vista. Né? E na hora de mostrar para o cliente, o que tem que fazer numa situação dessa? Tem que mostrar, olha, tem que botar as duas aqui, o ideal é o quê? Bota as duas e mostra, ó, a primeira estratégia pensada não era melhor, mas foi renegociado e agora ficou melhor. Por quê? Porque isso é que passa confiança. Né? Porque, assim, o grande questão por trás disso tudo que a gente está vendo aqui chama confiança. São maneiras de trabalhar que o cliente fica em paz que está fazendo o melhor para ele. Tá? Esse é o grande valor disso que está sendo apresentado aqui. Eu vou seguir agora para o... eu vou mostrar até primeiro aqui, ó, que é mais interessante, a compra à vista. Tá? É melhor eu comprar à vista ou fazer um consórcio? Como é que eu analiso isso? É até mais simples, ó. Eu vou lançar o consórcio da mesma forma. Não importa a bandeira, ou manualmente lá, se eu não tenho a bandeira aqui, né, como eu expliquei anteriormente, ou fazendo por aqui. Só que aí, em vez de escolher aqui um segundo financiamento, eu vou informar esse campo aqui, ó. Vou informar esse campo. Então, eu tenho aqui um consórcio de um crédito de 560 mil e eu tenho a opção de comprar à vista. Aí vamos ver aqui embaixo. Repare que esse campo ficou em branco. Ó, o gráfico é um pouquinho diferente do outro, porque agora eu estou analisando uma outra coisa. Tá? Como é que o sistema faz essa análise? Como é que eu analiso matematicamente se uma coisa é melhor que a outra? O sistema supõe o seguinte, ó, eu vou pegar esse... Ele faz isso virtualmente, ok? Ele deixa esse dinheiro aplicado, como se ele deixasse esse dinheiro separado, aplicado, e ele vai pagando o consórcio com esse dinheiro, mês a mês. Então, o que que acontece? Se chegar aqui no final, sobrar dinheiro, melhor fazer o consórcio. Se chegar aqui no final, faltar dinheiro, melhor comprar à vista. Vou mostrar aqui no mês a mês, ó. Ó, eu comecei com 560 mil. Paguei a parcela e o dinheiro rendeu, 561. No mês seguinte, paguei mais uma parcela, esse menos esse, e dinheiro rendeu. Ele vai fazendo isso mês a mês, ó. Pode ver aqui que quando chegar o lance, está mais aqui na frente, ó. Ó, 634 mil menos o pagamento da parcela o lance, baixou, aplico, deixo o dinheiro aplicado, 355 mil. E ele vai continuando fazendo aqui. Tá? Aí, como eu falei, sobrou dinheiro, pô, deixa seu dinheiro lá, não descapitaliza e faz o consórcio. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou fazer isso aqui dar errado. Ó, repara que aqui eu estou com uma taxa de 12. Vou alterar aqui, ó. Vocês podem, essa taxa vocês têm que informar, porque é conforme cada realidade de cada situação de cada cliente. Eu vou vir aqui, ó, em cenários de taxa, vou baixar essa taxa para 9. Ver o que aconteceu. Ó,
Se ele tivesse aplicando essa taxa, esse dinheiro a 9, era melhor ele comprar à vista. Veja que eu não mexi em nada no consórcio. Eu não mexi em absolutamente nada no consórcio. Eu apenas apliquei meu dinheiro por uma taxa menor. Nesse caso, se isso aqui fosse real, não valeria a pena. E isso mostra, isso aqui reflete o que está acontecendo no mercado. As taxas de juros estão altas e isso está fazendo com que seja melhor fazer o consórcio. Está aqui a prova matemática por que isso está acontecendo. Pois não. E você considerou valorização imobiliária? Porque o imóvel, no dia que você compra, ele também começa a ter rentabilidade imobiliária. Você considerou, está considerado nesse gráfico? Não, aqui só está o fluxo de pagamentos. Entendi. Então ainda teria rentabilidade imobiliária. Ainda teria rentabilidade imobiliária. Aqui só está realmente a análise do fluxo de caixa. E tá tratando o INCC, né? O INCC está tratado aqui. Ó, vou voltar aqui. Vou pegar ali o exemplo do 2 consórcios. Porque o que pode acontecer, né? O cliente pode chegar para mim com um consórcio e eu conseguir uma estratégia melhor para ele. Então, eu posso ou lançar aqui 2 consórcios, ó, como eu fiz aqui, um Porto e um Itaú, né? Ou eu posso lançar o que o cliente trouxe manualmente aqui como eu mostrei anteriormente, que até o Gustavo perguntou. Eu venho aqui, incluo ele manualmente, a opção que ele já me trouxe, e cadastro a minha opção que eu tenho para ele. Então, eu tenho 2 consórcios, ó, um e o outro. E ele vai fazer a mesma comparação. Aqui, o consórcio, repara que deu negativo. O que isso quer dizer? O consórcio da Porto é pior do que o do Itaú. Eu vou inverter aqui, ó. O Itaú é melhor que o Porto, ó, ficou verde. A referência é sempre esse. Se esse é melhor que esse, vai ficar verde no final. Se esse é pior que esse, vai ficar vermelho no final. Tá? E a lógica de cálculo é igual às anteriores. Ok aí? E o próximo aqui, ó, é o com aluguel. O aluguel é um pouquinho diferente. Como é que eu posso fazer com o aluguel aqui? Da mesma forma, eu vou lançar o consórcio, ou imputar ele manualmente, e aí vou lançar aqui um fluxo de pagamento de aluguel. Está aqui, ó. Tá? O aluguel, aqui, o que está analisando aqui é eu pagar aluguel a vida inteira, né? Eu botei 400 aqui, mas poderia ter botado 500, quantos eu quisesse, tá? Então, eu tenho aqui o aluguel e eu botei aqui, ó, como no consórcio ele reajusta aqui pelo INCC, que eu botei aqui 5%, eu também tenho que botar uma taxa de reajuste do aluguel, tá? Para comparar dentro das mesmas bases. Senão, que eu falei, não dá. Isso aqui funciona se eu estiver comparando coisas semelhantes. São coisas diferentes, mas estão no mesmo critério, o mesmo raciocínio, tá? E aí eu venho aqui e coloco, ó, boto o consórcio aqui e o aluguel do lado. Tá? E ele vai me mostrar, ó. Repara o comportamento, ó. O aluguel no início ele fica negativo, lá na frente ele vai ficar positivo. Né? Porque eu vou ter aqui um pagamento a mais aqui. O grande vilão disso aqui é o lance, tá? Que faz ele ficar negativo aqui esse tempo aqui, mas lá na frente vai ser melhor. E aqui, ó, tem uma outra funcionalidade que é o seguinte, ó. Eu já estou pagando aluguel, ok? Então, eu vou pagar aluguel e o consórcio ao mesmo tempo durante um tempo. Aí eu uso esse campo aqui para o sistema levar isso em consideração. O financiamento sugerido será pago ao mesmo tempo que o alternativo. Então, aqui no fluxo de pagamentos, no início aqui, eu estou pagando isso aqui a mais. Então, isso também é levado em consideração no cálculo. Você pode mostrar para o cliente que você foi fair nessa análise. Considerou que durante um tempo ele vai pagar os dois. Assim, das análises que eu fiz de aluguel, o retorno é no longo prazo, não é no curto prazo. E aí, pessoal, assim, dessa parte aqui de consórcio, assim, de maneira geral, eu expliquei os principais pontos, né? Acho que é importante vocês pensarem que
Lá na Fintrax tem uma aqui, ó, no final aqui, tem o WhatsApp do suporte. Pô, não tô conseguindo fazer. Pede ajuda aqui que a gente vai ajudar vocês a lançar e até analisar os primeiros, se for o caso, tá? O ideal, às vezes, de um treinamento assim é pegar um caso real, pegar uma situação real e a gente ajudar vocês a imputar aqui, analisar até vocês entenderem os mecanismos. Acho que a Érica tem uma dúvida. Érica, isso. Bom dia. Ô, Alexandre, eu fiquei na dúvida seguinte, por exemplo, dessa questão do aluguel, né, e do consórcio, você está considerando ali é porque vai ter um lance do consórcio. Aí não considera se o cliente for sorteado, né? Ou seja, não ter que fazer desembolso. Você pode lançar, é que assim, você pode simular sem lance, tá? Se você vier aqui e zerar o lance, vai funcionar. Você pode tirar o lance aqui, ó. Eu zero aqui, ó. Só que aí você tem que prever aqui quando que vai ser a contemplação, né? Sim. Entendeu? É que aí é mais complicado você prever a contemplação, né? Mas você pode, eu posso botar aqui na 100 ou na 200. Vai funcionar igual. Tirei o recurso próprio, tá vendo? Vamos Sim, voltar lá para ver. a dúvida é o que fica melhor, né? O É. consórcio Ó, continuando agora ali. ele ficou mais rápido, tá vendo? Porque não precisa. Lembra que eu falei, o grande vilão é o lance, né? Embora aqui, ó, eu teria que alterar aqui, ó, esse período de pagar os dois ao mesmo tempo aumenta, né? Quando fizer essa simulação sem o lance, você tem duas coisas que você vai fazer, ó. Você tira aqui o recurso próprio, né? E ele não vai ter lá esse desembolso, mas o tempo que você vai pagar os dois vai mudar. Entendeu o que eu falei? Não entendi, sim, porque aí ele vai continuar pagando os dois O por um consórcio e o tempo. aluguel durante mais tempo, né? Sim, Isso aqui que é legal, porque assim, o legal disso aqui é que você consegue analisar estratégias diferentes de forma rápida. Lembra do recurso de duplicar aqui, ó? Você duplica. O original estava aqui, ó. Era assim. Acho que era na 24, agora eu não tenho certeza. Você duplica, você vem aqui, duplica e muda a estratégia. Ó, aqui não vou dar lance. Né? Só que aqui vai contemplar na 100. Aí você vem aqui e troca. O único detalhe é que você vai ter que ajustar esse parâmetro aqui, hora uma coisa, hora outra.